Você sabia que a morte de Moisés esconde algo muito mais profundo do que a maioria das pessoas imagina? Hoje, vamos desvendar o que ninguém te contou sobre esse evento marcante na Bíblia. Afinal, Moisés foi o homem que liderou o povo de Israel durante anos, realizou milagres e falou diretamente com Deus. Então, por que a sua morte e sepultamento foram cercados de tanto mistério? E qual o verdadeiro significado por trás disso tudo? Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode mudar a sua visão sobre a história de Moisés e até mesmo sobre a sua própria vida. A morte de Moisés é um dos eventos mais intrigantes e misteriosos da Bíblia. Apesar de ser um dos maiores líderes de Israel, responsável por libertar o povo da escravidão no Egito e guiá-los até a porta da Terra Prometida, a sua morte é envolta em um grande segredo. E o mais impressionante: Deus mesmo foi o responsável por sepultá-lo e escondeu o local onde ele foi enterrado. Deuteronômio 34, 5-6. Isso gera uma pergunta: por que Deus escolheu ocultar esse momento tão significativo da história de Israel? O que há de tão especial sobre a morte de Moisés que ele não queria que ninguém soubesse onde ele estava enterrado? O relato bíblico é claro ao afirmar que Moisés morreu aos 120 anos, cheio de vigor. Deuteronômio 34:7. A Bíblia nos diz que ele subiu ao Monte Nebo, onde Deus mostrou a ele toda a terra prometida, desde o norte até o sul. E então Moisés morreu ali, mas ninguém sabe onde o Senhor o sepultou. Esse segredo divino é um enigma que levanta várias questões. Por que não deixar o povo saber onde ele foi enterrado? Por que esse evento não foi tratado como outros grandes momentos de transição, onde se sabia exatamente onde o líder estava? Uma possível razão para essa ocultação está ligada à exclusividade da relação entre Moisés e Deus. Ao longo de toda a sua vida, Moisés foi um homem singular, um líder que teve uma relação íntima com Deus. Em Êxodo 33, 11, a Bíblia descreve que o Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Moisés foi um dos poucos que experimentaram uma proximidade tão grande com Deus, e sua morte não seria um evento comum. O fato de Deus ter sepultado Moisés e ocultado o local de seu túmulo pode ser uma forma de demonstrar que a morte de Moisés não era apenas um fim físico, mas um ato profundamente espiritual. Ele foi levado por Deus e o segredo de seu sepultamento reflete a santidade e a natureza única de sua morte. Outro aspecto importante é o simbolismo da ocultação do túmulo de Moisés. A Bíblia nos ensina que Moisés, apesar de ter sido um grande líder, não entrou na Terra Prometida. Ele viu a terra de longe, mas não pôde cruzar o Rio Jordão. Deuteronômio 34:4. Isso acontece porque, em um momento de desobediência, Moisés golpeou a rocha ao invés de falar com ela, como Deus havia ordenado. Números 20, 7-12. A falta de confiança e a falha de Moisés em seguir exatamente as instruções de Deus teve consequências sérias. No entanto, Deus não removeu Moisés de seu plano divino, mas a morte de Moisés ainda serve como um lembrete de que a desobediência tem suas consequências, até para os mais fiéis. Ao ocultar o local de sepultamento de Moisés, Deus também evitou que o povo de Israel o transformasse em uma figura idolatrada. O ato de veneração ao túmulo de um grande líder é algo que acontece até hoje, mas Deus sabia que isso poderia desviar a atenção do povo do objetivo principal: seguir adiante com a missão de tomar posse da Terra Prometida. Ao manter o local da sepultura em segredo, ele impediu qualquer tentativa de idolatria e trouxe o foco para o futuro, para aquilo que estava por vir. A morte de Moisés, portanto, não é apenas um evento físico, mas também espiritual. Ela marca o fim de uma era, mas também o começo de uma nova. Moisés representava a lei, e sua morte aponta para a necessidade de uma nova liderança para guiar o povo. Josué assumiria a liderança, mas, mais importante ainda, o povo de Israel não deveria depender de Moisés, mas sim de Deus, que sempre esteve no controle de sua jornada. Essa ocultação do sepultamento também nos desafia a refletir sobre nossa própria vida e morte. Quando Moisés morreu, seu destino foi entregue completamente a Deus. Ele não teve controle sobre os detalhes finais, mas confiou em Deus até o fim.
Isso nos ensina que, embora possamos ter grandes planos e ambições, a nossa morte está nas mãos de Deus. Somos chamados a viver uma vida de fé, mas também a deixar os resultados, o fim da nossa jornada, aos cuidados do Senhor. A morte de Moisés é de fato um grande mistério, mas também uma mensagem profunda sobre a soberania de Deus, a fidelidade do líder e o chamado à confiança e à obediência. A morte de Moisés, nos momentos embora envolta em mistério, não acontece sem um último encontro significativo entre ele e Deus. No Monte Nebo, Deus levou Moisés para um lugar onde ele lhe mostrou toda a terra prometida. Imagine um momento. Moisés, com seus 120 anos de vida, agora prestes a completar sua jornada, olhando para a terra que ele havia sonhado ver, mas que não poderia pisar. Era o último teste de sua fé, um momento onde Deus ofereceu uma visão grandiosa, mas também o lembrou de que a missão de Moisés estava chegando ao fim. Em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 4, lemos que Deus disse a Moisés: "Eu te mostrei essa terra com os teus olhos, mas não atravessarás para lá." A visão foi um presente, mas também uma espécie de despedida. Moisés não iria entrar na terra prometida, e essa era uma verdade difícil de aceitar. Afinal, ele havia liderado o povo de Israel por 40 anos, guiado-os através de desafios imensos. E agora, após tanta luta, ele não teria a recompensa que tantos esperavam ver. Essa foi uma grande prova de humildade e fé para Moisés. A razão de Deus ter impedido Moisés de entrar na terra prometida está ligada a um episódio em Números 20. Em um momento de frustração, Moisés, ao invés de falar à rocha, como Deus havia ordenado, a golpeou. Deus, ao dar ordens claras, estava ensinando uma lição sobre confiança e obediência. Quando Moisés desobedeceu, ele não demonstrou a confiança plena em Deus. Para ele, o castigo foi severo. Moisés não entraria na terra prometida. Esse momento foi crucial, pois embora Moisés fosse um líder de fé, ele ainda era humano. E suas falhas tinham consequências, mesmo em sua jornada de grandeza com Deus. Agora, na sua última jornada, Moisés, no Monte Nebo, não só observa a terra, mas reflete sobre tudo o que passou. O Senhor lhe concede essa visão, não apenas para mostrar a terra prometida, mas também para reafirmar o propósito que ele cumpriu. Moisés era o mediador entre Deus e o povo de Israel. Ele foi o canal de revelações divinas, o homem que trouxe as tábuas da lei, que fundou o sistema de adoração e que, mesmo diante de muitos erros e desafios, manteve o povo de Israel em fé. Deus estava dando a Moisés uma última lição. Ele cumpriu o propósito que Deus lhe designou. Além disso, a visão da terra que ele não poderia possuir tinha um simbolismo muito maior. A terra prometida representava muito mais do que um pedaço físico de terra. Para o povo de Israel, ela simbolizava a promessa de Deus, a realização da aliança, a conquista espiritual. Moisés, ao olhar para essa terra e não poder nela entrar, estava dizendo, de forma simbólica, que a verdadeira promessa de Deus não está apenas em conquistar territórios, mas na fé e na obediência a Ele. A terra prometida, de fato, representava a bênção de Deus, e Moisés, ao não entrar nela, estava fazendo um último gesto de fé, dizendo ao povo: "Não depende de mim, mas de Deus." E o que podemos aprender com isso? Muitas vezes, em nossa própria jornada, podemos sentir que estamos tão perto de alcançar nossos objetivos, de realizar nossos sonhos, mas nos deparamos com obstáculos que nos impedem de chegar lá. Pode ser uma falha, um erro, ou até mesmo uma decisão que nos coloca em um lugar onde não conseguimos alcançar o que queríamos. No entanto, a morte de Moisés nos ensina que nem sempre o cumprimento de nossos sonhos está nas nossas mãos, mas sim no plano soberano de Deus. Às vezes, somos chamados a olhar para os sonhos de outros, a apoiar novos líderes, a preparar o caminho para o futuro, sem necessariamente viver o fim do nosso próprio sonho. Portanto, o que vemos no Monte Nebo não é só uma despedida, mas também a reafirmação de um legado espiritual eterno. Moisés cumpriu sua missão, e agora ele entrega essa responsabilidade a Josué, um líder jovem que guiaria o povo adiante. Deus sempre tem uma continuação para seus planos, e o fim de uma etapa não é o fim da história.
Moisés foi, sem dúvida, um dos maiores líderes que já existiram, escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito e guiá-los por 40 anos pelo deserto. Mas apesar de toda a sua grandeza, Moisés também cometeu erros. E um desses erros teve um preço muito alto. No episódio de Números, capítulo 20, Moisés e Arão enfrentam um momento de extrema dificuldade com o povo, que estava reclamando por não ter água para beber. Deus então instrui Moisés a falar com a rocha para que ela produzisse água. Mas Moisés, frustrado com o comportamento constante do povo, golpeia a rocha em vez de falar com ela, como Deus havia ordenado. Deus havia sido claro em suas instruções, e essa ação de Moisés foi considerada uma falta de confiança e desobediência. Em vez de demonstrar fé em Deus e obedecer a sua palavra, Moisés agiu por impulso e em um momento de raiva. O que poderia parecer um erro pequeno ou até justificável devido à pressão que ele estava enfrentando, teve um impacto duradouro. Deus impediu Moisés de entrar na terra prometida. Números 20 e 12. Aqui, podemos ver o preço da falta de perdão e da desobediência. Moisés foi perdoado por Deus em outras ocasiões ao longo de sua jornada, mas neste momento, a desobediência foi tão grave que teve consequências imediatas. Isso nos ensina uma lição importante. Não importa quão grande ou pequeno seja o erro, as consequências da desobediência a Deus podem ser severas. Moisés, como líder, representava a confiança de Israel em Deus, e sua falha foi vista como uma falha de fé diante do povo. O que torna essa história ainda mais difícil de entender é o fato de que Moisés havia feito tanto por Deus e pelo povo de Israel. Ele foi o homem que enfrentou o Faraó, liderou o povo pelo deserto, recebeu a lei diretamente de Deus e mediou inúmeras revelações divinas. Como pode alguém com um legado tão grandioso ser punido dessa maneira? A resposta está em que, apesar de todo o bem que Moisés fez, ele ainda era humano e, como tal, sujeito à falha. O que essa falha mostrou foi que ninguém está isento da necessidade de viver de acordo com a vontade de Deus, mesmo quando já alcançou grandes feitos. Muitas vezes, nos vemos em situações semelhantes. Podemos ter um longo histórico de boas ações, mas há momentos em que as nossas decisões impulsivas ou a falta de fé podem ter consequências maiores do que imaginamos. A falha de Moisés nos lembra de que, mesmo em nossa caminhada com Deus, é importante permanecer fiel e obedecer à sua palavra, sem deixar que a frustração ou a raiva nos levem a tomar decisões erradas. Outro ponto importante é entender o propósito de Deus ao impedir Moisés de entrar na terra prometida. Não foi um castigo apenas por castigar, mas sim uma maneira de lembrar que a entrada na terra prometida não depende da grandeza de um homem, mas da graça e da soberania de Deus. Mesmo um grande líder como Moisés não estava acima das leis de Deus. A terra prometida era uma bênção para todo o povo de Israel, mas não se tratava de um prêmio pessoal para Moisés. Era um cumprimento de uma promessa divina. O que aconteceu com Moisés é uma ilustração clara de que a obediência total a Deus é fundamental para a realização do seu plano. Moisés tinha cumprido o seu papel, mas outro líder, Josué, seria o escolhido para liderar o povo à vitória. Isso nos lembra que, enquanto temos um papel a desempenhar em Deus, Ele é quem estabelece os planos e define quem será o próximo a tomar a frente. Moisés teve o privilégio de levar o povo até a porta da promessa, mas não foi ele quem a conquistou, e ele aceitou esse fato com humildade. Portanto, a falha de Moisés serve de alerta para todos nós. A desobediência a Deus pode nos afastar das bênçãos que Ele tem para nós. Mesmo que nossa jornada com Ele tenha sido longa e frutífera, precisamos lembrar que cada passo deve ser dado com fidelidade à sua vontade. No final, a verdadeira vitória não é alcançar a terra prometida, mas viver fielmente segundo a orientação de Deus, sem se desviar do caminho da obediência. Agora chegamos ao ponto culminante do mistério envolvendo a morte de Moisés. Deus ocultou o local de seu sepultamento. Após a morte de Moisés no Monte Nebo, em Deuteronômio 34, 5-6, a Bíblia nos diz que Deus mesmo sepultou Moisés, e ninguém sabe onde ele foi enterrado. Isso levanta uma grande pergunta. Por que Deus faria isso? Por que esconder o local do túmulo de alguém tão importante? Primeiro,
é fundamental entender o significado profundo do ato de Deus ao enterrar Moisés pessoalmente. Moisés, como líder escolhido por Deus, teve uma relação única e íntima com ele. Ao sepultá-lo, Deus não apenas estava lidando com o corpo de Moisés, mas também preservando a honra e o legado do grande líder. Se o local de seu túmulo tivesse sido revelado, poderia haver uma tentativa de transformar Moisés em um objeto de adoração, como acontece com muitos grandes líderes e heróis. Em vez disso, Deus escolheu esconder o corpo de Moisés para evitar que ele fosse idolatrado e para que o povo de Israel não ficasse preso ao passado. Isso também reflete o foco de Deus no futuro do seu povo. A jornada de Israel não poderia parar em Moisés. A missão de levar o povo à terra prometida deveria continuar com Josué. Se o povo soubesse onde Moisés estava enterrado, ele poderia se tornar uma figura de culto, desvirtuando o propósito da jornada de fé. O ato de Deus sepultar Moisés em segredo reforçou que o plano divino vai além de qualquer homem.